e aí cada candidato, cada paciente olha esses critérios e entra em contato diretamente com o centro que está realizando o teste clínico. Então essa é uma forma da pessoa se candidatar. Então depende desses critérios, como a Lígia falou, e algumas páginas na internet, como essa que eu comentei, clinicaltrial.gov, tem a maioria dos testes clínicos que estão sendo Agora, realizados no mundo. na UFRJ, especificamente, o que existe em relação a isso? Em relação a teste clínico, então existe com células tronco adultas, existe um teste clínico para tratar cardiopatia, doença do coração com célula tronco adulta, que é um teste clínico que envolve várias instituições do Brasil, incluindo a UFRJ. Esse é um exemplo. E tem previsão para começar com as células embrionárias? Então, as embrionárias, como a Ali já comentou, o primeiro teste clínico com embrionárias deve acontecer nos Estados Unidos no ano que vem. Vai ter um para lesão de medula espinhal e um segundo para diabetes. São duas empresas que estão pedindo licença dentro do FDA americano, como se fosse a Anvisa, a mistura de Anvisa com Conep americanos, para justamente tentar, para poder iniciar esses testes clínicos. No estado da Califórnia, que é um estado que vai receber investimento de 3 bilhões de dólares nos próximos 10 anos, a expectativa deles é justamente nesses 10 anos conseguirem curar uma doença humana com células tronco embrionárias. Qual a doença? Eles estão investindo em várias, eles não sabem ainda, mas a expectativa deles é curar uma doença em 10 anos. Ou seja, em relação à pergunta do telespectador, é difícil a gente ter uma previsão, mas baseando no que está acontecendo na Califórnia, em 10 anos a gente pelo menos vai saber qual é o potencial real dessa célula para o tratamento de uma doença humana. Doutora Lígia, nós temos mais uma pergunta de um telespectador. É verdade que as células tronco causam câncer? Eu acho que essa é a questão principal que vem segurando o início dos testes clínicos em seres humanos, com as células embrionárias. Veja, transplante de célula tronco adulta, que a medula óssea é uma célula tronco adulta, a gente faz há 40 anos, né? Transplante de medula óssea, a gente sabe que isso pelo menos é seguro. Com a célula embrionária, se por um lado ela poder virar qualquer coisa, qualquer tecido, é uma vantagem, por outro lado, isso pode ser um risco. Eu quero ter certeza que quando eu puser aquela célula no meu paciente com Parkinson, por exemplo, ela vai virar neurônio, ela não vai virar músculo, osso, fígado lá no cérebro, não vai fazer um tumor. Então, há anos que vem se desenvolvendo receitas, protocolos no laboratório para a gente primeiro ensinar essa célula e dizer para ela, olha, você vai virar neurônio. Aí esses neurônios a gente põe no paciente. E isso vem sendo feito com muito sucesso. Quer dizer, então você tem essa questão de segurança que o Steven está fazendo lá uns experimentos que gera ou não gera o teratoma. Não sei se você quer comentar. Então, esse é o grande desafio dessa célula, mas existem estratégias para você eliminar o risco de formação de tumores. Quer dizer, como qualquer tecnologia nova, você tem que entender como é que funciona o sistema, como é que funciona a célula dentro desse contexto que seria o cérebro, seria o coração. Mas já há avanços significativos já publicados na literatura que demonstram a segurança de utilização em modelos animais. Claro que você tem que fazer ainda muito trabalho, muito pesquisa básica, estudo pré-clínico antes de partir para o trabalho humano. E, inclusive, essas empresas que estão aplicando aí, pedindo permissão nos Estados Unidos, eles devem ter resultados muito convincentes da segurança dessas células para querer dar esse passo para o ser humano. É claro que, eventualmente, você tem que fazer no ser humano e ver se o que você viu no animal se repete no ser humano. Mas eu acho que eles devem ter resolvido isso. Esse debate que houve sobre as pesquisas, a própria batalha judicial que ocorreu, tudo isso criou no imaginário popular a esperança de que essa pesquisa vai resolver todos os problemas das pessoas que têm doenças crônicas irreversíveis. Como é que isso repercute, por exemplo, na sua área, hein, Fred? Que busca exatamente fazer essa ligação da ciência com a sociedade, de um modo geral. Como é que você vê isso? Pois eu vejo no trabalho de jornalismo científico uma preocupação que os pesquisadores sempre têm quando eu entrevisto eles, é de que eu não vou transmitir esse tipo de coisa. Tipo, olha, isso é uma pesquisa que ainda não tem aplicações. Geralmente sempre termina dizendo, olha, talvez daqui a 10 anos, como ela falou, vá começar a ter alguma coisa. Então, acho que pelo menos da parte dos pesquisadores, você tem essa preocupação de não dar falsa de esperança, ainda mais porque é uma área de saúde, né? Uma área médica, você mexe com a esperança das pessoas. Agora, isso inclusive leva a uma pergunta que eu tenho, porque, por exemplo, na década de 90, quando eles começaram o projeto Genoma Humano, também teve um grande alarde desse projeto, inclusive pela comunidade científica,
de que ia ser ia resolver vários problemas. Agora, esse alarde podia ser tanto para conseguir verba para os projetos, como também para combater uma própria corrente de opinião que dizia que era um gasto de dinheiro desnecessário. E aí eu queria saber se vocês acham que isso também está ocorrendo um pouco com o campo de células-tronco. Bom, eu acho que, claro que existe é importante você divulgar o teu trabalho. Eu acho que tem um lado positivo disso, de você imaginar que hoje em dia a gente está discutindo ciência muito mais do que estava se discutindo, talvez, há 5, 10 anos atrás. Esse campo de terapia celular, celular-tronco, contribuiu para esse tipo de discussão. Você está tendo Isso é importante para a sociedade, que a sociedade começa a digerir um pouco mais esse tipo de informação e discutir. E a expectativa em relação a essa célula e essa falsa, essa preocupação com aquela cura imediata, isso eu acho que faz parte também de qualquer nova tecnologia onde a gente não domina. É claro que todo mundo quer chegar no maior número possível de doenças curadas, mas é importante também ter o pé no chão nisso. É porque, enfim, por exemplo, essa história que você comentou, né, do projeto Genoma, realmente, hoje em dia as pessoas são um pouco decepcionadas e dizem, poxa, mas, sei lá, 5 anos depois do final desse sequenciamento, como é que isso mudou a minha vida? Enfim, você precisa, para esses projetos enormes, você precisa de muito entusiasmo, mas eles não são uma coisa a curto prazo, né? Isso você está adquirindo informações sobre biologia humana que vão, sim, eu acredito que elas vão ser recompensadas a médio e longo prazo. A gente está num outro momento desse boom de entusiasmo, mas a gente tem que sempre estar dizendo, olha, é entusiasmante, é bacana, mas paciência, porque a gente tem um longo caminho a ser trilhado. Agora, sem esse entusiasmo, a gente não consegue também as condições para trilhar esse caminho. Qualquer remédio demora 15 anos para ele sair da descoberta do composto ativo até chegar numa farmácia. Quer dizer, é muito tempo mesmo. Só O que demora mais? Desenvolver o medicamento ou submeter o medicamento a testes de maneira a comprovar a eficácia dele, a segurança da utilização dele? Então, no caso das células-tronco embrionárias humanas, elas foram descobertas, foram criadas pela primeira vez em 1998. Então, são só 10 anos. Então, quer dizer, nesse período... É recente, né? É muito pouco tempo. Houve um avanço grande, significativo. Você consegue, em animais, realmente tratar de maneira eficaz uma série de doenças. Mas esse é o primeiro passo, é a ponta do iceberg. Agora você tem que começar a fazer testes, ter todo o domínio daquela célula para fazer os testes em seres humanos. A primeira fase, chamada fase 1, é a fase onde você vê a segurança e a execuibilidade do procedimento. Se você, na verdade, não vai piorar o paciente, você não quer nem saber se o paciente vai... Claro, se ele melhorar, melhor, mas você quer saber se é seguro, é né? seguro para o paciente a aplicação de uma célula. Para, no segundo momento, aumentar o número de pacientes, ver se de fato o efeito é da célula, se é algum efeito placebo, porque quando você está injetando uma célula no paciente, o paciente sabe, o médico sabe, existe toda uma conspiração positiva que o paciente acaba melhorando, se sentindo melhor, porque né? está usando uma novidade científica que ele vai interpretar aquilo como muito bom para ele e acaba melhorando. O resultado pode ser mais psicológico do que físico. Mas vamos fazer um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Nós estamos de volta com o 3-1. Nós vamos tratar de um tema muito polêmico: a ética na pesquisa com embriões humanos. Na avaliação de vocês, assim, a etapa mais difícil já foi concluída ou ela agora que está começando? Acho que agora a gente está podendo jogar, né? Teve uma vez conversando com... Agora a gente entrou, vamos dizer assim, no campeonato. Estamos começando o campeonato agora, então a gente já tem um time formado, já está começando para poder começar a jogar. Então é o começo. Essa seria a pedra fundamental para começar a pesquisa de uma maneira mais ágil e de forma mais autônoma, ter essa primeira linhagem que a Lígia criou. Mas agora que, na verdade, vai ficar o mais divertido e o mais animador para a gente poder andar um pouco mais nessa direção. Está tudo começando agora. Vocês acham que, quando a lei de biossegurança foi contestada, apesar da lei não perder a validade, tanto que vocês continuaram trabalhando, vocês acham que vocês apostaram de que ela seria aprovada, né? A lei continuaria valendo. Mas vocês acham que teve grupos que resolveram esperar e isso pode ter atrasado um pouco o desenvolvimento? E hoje, se isso não tivesse acontecido, nós poderíamos ter outros grupos fazendo linhagens, ter um avanço maior?